Olha só, sabia que há momentos que precisamos dispensar a multidão? Há momentos que devemos nos afastar da multidão? A multidão dos aplausos, a multidão dos elogios, a multidão dos abraços, a multidão que nos aperta. Porque às vezes, no meio do apertar, ficamos sufocados, não nos conhecemos, nos perdemos no meio da multidão. Porque há momentos que a multidão pode nos levar para lugares que não existem. A multidão pode nos levar até mesmo a nos perder pelos seus aplausos, ou pelos seus elogios, ou pela sua atitude conosco. Queridos, tem muitas pessoas que não querem se afastar da multidão. E por não se afastar da multidão, se afastou da família, se afastou dos propósitos, se afastou dos seus ideais, se afastou de si mesmo e se afastou até mesmo do plano perfeito que a vida reservou para você. Sair do meio da multidão é refletir. Sair do meio da multidão é pensar quem somos. Sair do meio da multidão é olhar a própria multidão de longe para melhor analisar de onde nós estamos e o que estamos fazendo. No capítulo 14 de Mateus e o versículo 22, a Bíblia diz que Jesus estava aproximadamente com uma multidão de 5.000 pessoas em volta de si. Eu estou dizendo do Filho de Deus, eu estou dizendo do próprio Jesus, o Messias. E a Bíblia diz que ele despede a multidão. Quando você lê esse texto, você fica pensando, mas por que Jesus se afastou da multidão? Se as pessoas estavam precisando dele, se as pessoas estavam precisando da pregação da sua palavra, dos milagres, da cura, da bênção, do seu toque, sim, do seu toque. Quantos não querem o toque de Jesus? Mas a Bíblia diz que há um momento que Jesus precisou dispensar a multidão. Por quê? Porque não se pode ter intimidade com o Criador no meio da multidão. Não se pode falar abertamente com Deus no meio da multidão. Não se pode nem confessar as suas fraquezas ou limitações no meio da multidão. É óbvio que eu não estou dizendo que Jesus tinha fraquezas, eu estou dizendo que Jesus era Deus, mas o próprio Jesus sentiu necessidade de afastar-se da multidão. Às vezes nós estamos tão envolvidos com a multidão que nos perdemos. De fato, estamos nos perdendo como ser humano, estamos nos perdendo como pessoas, nos perdendo como pai, como filho, nos perdendo como esposo ou como esposa, estamos nos perdendo nessa multidão de muito trabalho, nessa multidão de muitos problemas, nessa multidão de muita coisa que está sobre as nossas vidas, os deveres familiares, os deveres profissionais e tantos deveres que nos afastam da multidão. Eu acredito que quem vai ganhar com isso é o próprio inimigo, que vai te ver sufocado, que vai te ver atribulado, porque a multidão está muitas vezes te sufocando, querendo alguma coisa de você. E geralmente a multidão sempre quer algo de mim, sempre busca algo de mim. E estamos passando tanto tempo dando para a multidão, oferecendo para a multidão, e estamos vazios. Sim, isso acontece comigo. Estamos vazios de Deus, estamos vazios do Espírito Santo, estamos vazios da graça, estamos vazios da presença e muitas vezes estamos secos, porque nós oferecemos tanto à multidão e nós estamos vazios. Por isso, querido, é que no capítulo 14, verso 22, está um sinalizador interessante, algo que eu puxei para a minha própria vida. Há um tempo que eu preciso me afastar da multidão, não porque não amo a multidão, não porque sou egoísta, não porque sou vaidoso e não gostaria que ninguém ficasse me absorvendo, tirando algo de mim. Não. O texto disse que Jesus deixou a multidão porque precisava ficar a sós com Deus. Sim. Não se pode ter intimidade, não se pode ter intimidade com alguém
no meio da multidão. Geralmente nas casas dos casais tem um lugar chamado quarto do casal, aonde há uma intimidade. E no quarto do casal, na intimidade, os filhos não podem estar, os amigos não podem estar, a multidão não pode estar, porque é o quarto da intimidade. Sim, e geralmente nós muitas vezes estamos tão cheios, tão envolvidos com as pessoas, com as multidões, que o nosso canto da intimidade já não está existindo mais. E por não ter intimidade com Deus, estamos sem entendimentos, estamos sem sabedoria, estamos sem discernimento da própria vida. Jesus deixa a multidão porque precisava estar com Deus para lançar sobre ele as suas necessidades, mesmo sendo Deus, mas ele era homem. Jesus era homem, como homem sentia momento de crises como homem, sentia momento de angústia como homem. A Bíblia diz que Jesus chorou, a Bíblia diz que Jesus sentiu dores, Jesus sentiu compaixão, isso é sentimento. Então Jesus sentiu o momento de deixar a multidão e ficar a sós com Deus. Meu querido, será que muitas vezes não está precisando acontecer isso comigo e com você, de se afastar da multidão para nos descobrir, sim, para nos achar no meio desta sociedade, no meio desse momento tão tenso do universo, do planeta, do mundo, nesse momento da economia que está insegura, nesse momento de pós-pandemia, nesse momento de conflitos nas famílias, conflitos de valores. Sim, é por isso que há uma necessidade de eu e você nos separarmos para Deus por um tempo, sairmos da família um pouco, sairmos um pouco do convívio familiar, sairmos um pouco do convívio dos trabalhos seculares e nos reservarmos para Deus, para vivermos com Ele uma intimidade. Essa intimidade que Ele mesmo chama-nos para ter, essa intimidade que Ele mesmo nos manda fazer, quando Ele diz sim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em a sós, em intimidade fala comigo. O próprio Deus está requerendo isso de nós, o próprio Deus está nos chamando para a intimidade. E quando você lê o texto, diz que Jesus sai, deixa a multidão, também deixa os discípulos, não somente a multidão, sim, não somente a multidão, mas também os discípulos, porque os discípulos era a sua liderança, eram os seus apóstolos. Então Jesus fica só com Deus. E o texto disse que ele fica ali durante a noite buscando ao Senhor, clamando a sua face. A Bíblia não narra, porque não está escrito o que ele falou, nem qual foi a sua oração. Mas eu posso aqui pensar um pouco, e me é dado o direito de pensar, Jesus dizendo: Deus, eu sou teu filho, tu me enviou aqui nessa terra, mas a luta é grande, a prova é grande, tem diabo se levantando contra mim, tem a religião se levantando contra mim, tem oposição ao meu ministério, tem uma multidão faminta lá embaixo. Senhor, eu estou sentindo, está pesado, está difícil, me ajuda, me socorre. Deus, me põe tua mão sobre mim. Eu imagino que Jesus, na sua intimidade, lançou o seu coração a Deus, porque a própria Bíblia nos aponta, quando Paulo diz que devemos lançar a Deus toda a nossa ansiedade. Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo, que era o próprio Espírito de Jesus, que há momentos que eu preciso me descarregar. É o momento que eu preciso descarregar as minhas dores, as minhas lamúrias, as minhas lutas, as minhas necessidades como ser humano. Eu não sou Deus. Eu não sou super-homem, você não é super-heroína, você não é um gigante, você é um ser humano que pode ter capacidade de fazer muita coisa, dons, valores, mas você se depara com a limitação que você tem no seu corpo, que você tem nessa sua vida. E é por isso é que precisamos nos aproximar-se de Deus muitas vezes, deixando as pessoas, e somente eu e Deus conversando sobre algumas coisas muito íntimas, muito necessárias que há em nossas vidas. Coisas de confessar para Deus nossos erros, nossos defeitos, nossos pecados, nossas lutas, isso somente pela intimidade. Então o texto disse que Jesus deixa a multidão, não abandona totalmente, mas separa-se, sai do meio da multidão, sai do meio dos discípulos e vai para aquele
que é o Criador, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que projetou todas as coisas. Interessante, meus queridos, é que quando Jesus fica esse tempo com Deus a sós, separado da multidão, ele vai de encontro aos discípulos. Aí já é outra história, aí já é uma outra pregação, quando ele vem andando sobre as águas. Mas uma coisa eu quero lhe apontar. A sua intimidade pode te levar a andar sobre as águas. O nível da sua intimidade, estou falando de nível, não estou falando apenas de ir lá, apenas dar um beijinho, um abraço, não. Eu estou dizendo o nível da sua intimidade poderá te levar a uma vida do sobrenatural. Jesus, após a intimidade, vem andando sobre as águas. Outra coisa que eu vou lhe apontar é que não é somente você andando sobre as águas, você também, com o nível de autoridade que você vai ter com Deus, que você recebeu do Senhor, você também pode ordenar alguém que ande sobre as águas. Jesus veio sobre as águas e ordenou a Pedro que fosse até ele. E Pedro então vai até Jesus. E Pedro anda sobre as águas, ainda que depois que Pedro venha afundar, mas mesmo assim, Jesus dá uma ordem dizendo: venha sobre as águas. Meu querido, meu amado, meu amigo, meu ouvinte, eu passo aqui para dizer uma coisa para você. O que está lhe faltando às vezes é separar-se um pouco da multidão dos problemas, separar-se um pouco essa rotina de agitamento, de tanta coisa que você faz, e parar um tempo, o stop, e dizer: Deus, eu preciso me carregar outra vez, eu preciso me encher da tua presença, eu preciso me abastecer de ti, Senhor, porque com a tua presença, meu Deus, eu posso andar sobre as águas. E andar sobre as águas, aqui nesse critério, é algo mais profundo, porque andar sobre as águas está muito relacionado a viver o sobrenatural. Aleluia. Inclusive eu sinto até essa presença em falar sobre isso, porque andar sobre as águas é algo sobrenatural. Você pode andar sobre as águas, você pode ver o sobrenatural, você pode viver algo mais na sua vida. Isso está muito relacionado ao nível de intimidade que você tem com Deus. Se a gente brincarmos, nós passamos tanto tempo, dia, semana, meses e anos, tão envolvidos com a multidão, e muitas vezes tem pessoas que estão morrendo no meio da multidão porque está entrando em um colapso, está entrando em um estresse de tanto servir, de tanto ouvir tantas coisas, que a sua mente está explodindo. Aí já perdeu a paciência como pai, como esposo, como esposa, como amigo, como líder. Tem gente que já perdeu a paciência, está chutando o pau da barraca, porque a multidão te sufocou tanto que você está perdido nesse contexto de liderança. Não bata. Eu digo isso para você, quem está muito envolvido com a multidão e não tem mais intimidade com Deus, acaba batendo em pessoas, acaba atirando em pessoas, acaba tocando e ferindo pessoas, porque está tão estressado, tão envolvido nessa multidão de tantas coisas. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Separe um pouco. A multidão não vai morrer, a multidão não vai sumir, a multidão não vai ficar sem amparo. A multidão não vai totalmente esvalir-se se você separar um tempo. Mas é por um tempo. Observe, separe-se, mas por um tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de estarmos juntos e há tempo de estarmos separados. Jesus separou-se da multidão. Separou porque ele precisava estar íntimo com o Criador. Estava íntimo com o Criador para ser direcionado como deveria agir com esta multidão, com esse plano, com esse propósito que recebemos do Senhor. Eu e você precisamos, às vezes, por um tempo, separar da multidão. Só recapitulando, essa multidão dos aplausos, dos abraços, de muitas programações, de muitos eventos, de muitas agendas, de muitas
tarefas, de muitas coisas, inclusive estamos envolvidos com tantas coisas, tanto trabalho, e a gente acaba ficando no ocupismo dessa vida, tão ocupado com as coisas, até com as coisas de Deus. Estamos ocupados com ornamentação de igreja, ocupado com construção, ocupado com reunião, ocupado com grupos de ensaios, ocupado com agendas. É ocupismo, é tão grande, mas não estamos ocupados com o Criador. Mas não estamos ocupados com o Senhor. Nós não estamos tendo tempo. E não tem desculpa. Porque nós temos as madrugadas. Porque nós temos um tempo. Tudo pode ser parado. Tudo pode dar um stop. Um carro desliga. O carro não funciona a vida toda. O avião não fica no ar a vida toda. A televisão não fica a vida toda. A cozinha não funciona o tempo todo com as suas atividades. Sempre há um tempo do stop. As empresas param por um tempo. Há um tempo para tudo. E Jesus deixou a multidão porque havia uma necessidade de separar-se da multidão. E olha só, não só foi somente neste momento que Jesus fez isso. Se lermos a Bíblia sistematicamente, vamos perceber que por algumas vezes Jesus estava orando só. E a multidão não estava com Jesus. E nem os 12. Há momentos que nem os 12, nem a multidão, nem sua esposa, nem seus filhos, nem a igreja, nem a empresa, nem os amigos pode estar nesse momento. Somente o Criador. Ele tem negócio contigo, meu irmão. Eu costumo dizer que às vezes Deus está dizendo: estou com saudade, estou sentindo sua falta da nossa conversa de pai para com filho, porque a Bíblia diz que nós somos filhos e Ele é pai, e todo pai quer ter um momento da intimidade com o filho. Não esqueça disso. Andar sobre as águas pode estar relacionado ao seu nível de intimidade. Deus abençoe. Shalom. Fique na paz.